Você está olhando para 36 kg de oxigênio, 10 kg de carbono, 5,5 kg de hidrogênio e algumas centenas de gramas de nitrogênio, cálcio, fósforo e potássio. Se levarmos em consideração que o hidrogênio e o oxigênio juntos formam a água que preenche a maior parte do corpo humano, a estrutura em si, aquilo que compõe as paredes celulares, organelas, o DNA e o RNA, é feita quase que exclusivamente de carbono. E ele não é o elemento preferido só dos Homo sapiens, não. Todas as formas de vida terrestre são baseadas em carbono e por um motivo muito simples. Ele é extremamente versátil. Com 4 elétrons dispostos a se ligarem a outros elementos, o carbono é de longe o representante da tabela periódica que mais forma compostos químicos, quase 10 milhões deles. Por sua fartura no universo, afinal o carbono só perde para o hidrogênio, para o hélio e para o oxigênio em termos de abundância, e por sua absurda facilidade em formar compostos químicos, é bem provável que a vida extraterrestre também seja baseada em carbono. Aqui em nosso planeta conseguimos encontrá-lo principalmente em 2 de suas formas puras. O grafite, que todos conhecemos da ponta de nossos lápis, um mineral negro e macio, e o diamante, um cristal transparente, o material mais duro que sabemos existir. Como necessita de pressões extremas para chegar à sua forma cristalina, diamantes são muito mais raros do que o grafite, e por conta disso são extraordinariamente caros, símbolos de poder e ostentação. Muita gente já morreu nas perigosas minas onde essas pedrinhas brilhantes são encontradas, mais gente ainda traficando ou tentando obtê-las ilegalmente. Pessoas que provavelmente enlouqueceriam ao saber que existem lugares não tão distantes daqui onde os diamantes são tão raros quanto gotas d'água num dia de chuva. Nós nos acostumamos a ver Urano e Netuno como os irmãos sem graça dos gigantes gasosos Júpiter e Saturno. É natural. Enquanto Júpiter apresenta lindos e intricados sistemas de nuvens e Saturno possui os mais impressionantes e arrebatadores anéis do sistema solar, Urano é uma enorme bola azul clara e Netuno outra enorme bola azul e clara. Não há detalhes que nos prendam a atenção e nós não nos empenhamos tanto assim em procurar esses detalhes também, é bom ressaltar. O problema é que os chamados gigantes gelados ficam bem além de Júpiter e Saturno. Missões até eles, além de caras, dependeriam de alinhamentos planetários não muito comuns para economizar tempo e combustível. Até hoje, a única sonda que visitou os 2 planetas foi a Voyager 2, que foi lançada em 1977 e só chegou em Urano em 1986 e em Netuno em 1989. Sim, mesmo uma das nossas naves mais velozes, aproveitando os estilingues gravitacionais de 2 gigantes gasosos, demorou 12 anos para chegar ao planeta mais distante do Sol. Mesmo assim, os dados recolhidos pela Voyager há mais de 30 anos já foram suficientes para sabermos muita coisa sobre os gigantes gelados. Foi por causa deles, inclusive, que resolveram classificar Júpiter e Saturno de modo diferente do que Urano e Netuno. Os chamados gigantes gasosos são compostos predominantemente por gases muito voláteis como o hidrogênio e o hélio, enquanto os gigantes gelados possuem muito mais água, amônia e metano, elementos que deveriam estar na forma sólida enquanto Urano e Netuno se formaram. Hoje em dia, obviamente, a maior parte desses elementos não está mais no estado sólido, já que a tremenda pressão exercida pela gravidade aquece tudo que está próximo ao núcleo dos 2 planetas, fazendo com que suas atmosferas se estendam por milhares de quilômetros.
mas as camadas superiores ainda são ricas em água, amônia e metano na forma sólida, o que garantiu a Urano e Netuno a fama de gigantes de gelo. A Voyager 2 nos ajudou então a saber com bastante precisão a composição e a massa dos dois planetas, mas depois dela se afastar para o espaço interestelar, nunca mais mandamos sonda nenhuma até lá. Tivemos então que simular o interior dos dois planetas para entender como eles funcionam, o que nos levou a conclusões curiosíssimas. Talvez você se lembre desse vídeo em que eu explico por que Júpiter não tem chão. Pois é, apesar das composições de Netuno e Urano serem diferentes, o fato deles serem tão grandes faz com que suas estruturas internas se pareçam. Ou seja, nenhum dos dois gigantes gelados possui chão também. A matéria vai sendo comprimida conforme penetramos na atmosfera até entrar em estados quânticos exóticos, quando elétrons se destacam de seus núcleos e o que resta não é nem sólido, nem líquido e nem gasoso. Para entender como é a dinâmica dessa sopa hiperdensa, foi preciso combinar matemática, muita matemática, com experimentos de laboratório bem específicos. E o resultado final foi muito mais joia do que poderíamos esperar. Acontece que quando aplicamos os dados que temos nas equações, descobrimos que as partes mais profundas dos dois planetas têm pressões 6 milhões de vezes maiores do que a da atmosfera terrestre e suas temperaturas chegam aos 7.000 Kelvin, o equivalente a 6.727 graus Celsius. Já as partes mais rasas das atmosferas de Netuno e Urano têm bem menos pressão, cerca de 200.000 vezes a da atmosfera terrestre, e as temperaturas são um pouco mais amenas, algo em torno de 2.000 Kelvin ou 1.727 graus Celsius. E o que acontece com os componentes da atmosfera dos gigantes gelados nessas condições de temperatura e pressão? Foi o que nós tentamos reproduzir em laboratório por aqui usando raios laser fortíssimos. Ao aquecermos e pressionarmos o metano do mesmo jeito que a atmosfera de Netuno e Urano fazem, suas moléculas se quebraram. O carbono, livre dos seus 4 átomos de hidrogênio, porém, não ficou sozinho por muito tempo. Logo, ele se ligou a outros átomos de carbono, formando longas correntes que, graças à enorme pressão, foram esmagadas em sua forma mais compacta possível. Você adivinhou? O carbono se tornou diamante. Nós não sabemos o tamanho das pedras que são formadas por lá. Os diamantes criados no experimento eram microscópicos. Mas um laser de laboratório só consegue recriar a temperatura e a pressão de um gigante gelado por milissegundos. É de se imaginar que, com muito mais tempo disponível, Urano e Netuno consigam formar diamantes muito maiores, certamente bem maiores do que os encontrados aqui na Terra. Há um pequeno porém. Por aqui costumamos dizer que os diamantes são eternos. Não poderíamos falar isso se morássemos por lá. Porque assim que se formam, os cristais pesados começam a cair em direção ao núcleo do planeta, assim como as gotas de chuva caem aqui na Terra, onde a pressão e a temperatura os fazem evaporar, assim como a água evapora em nossa superfície, e os átomos de carbono livres voltam a subir a atmosfera acima até chegarem a camadas mais frias e menos densas, onde se tornarão diamantes mais uma vez, do mesmo jeito que o vapor d'água se condensa e começa a cair no nosso bem mais compacto mundo azul. É curioso saber que algo tão raro e valorizado como um diamante pode ser tão trivial em lugares como as atmosferas de Urano e Netuno, o que nos faz pensar que o que nós realmente valorizamos é a raridade. Há 13 elementos mais abundantes em nosso planeta do que o carbono e há várias formas do carbono muito mais comuns do que o diamante. É por isso que ele exerce esse fascínio tão grande sobre nós. Como você viu, porém, diamantes não são a forma mais rara do carbono no universo.
Certamente eles são comuns em outros gigantes gelados orbitando estrelas distantes, o que nos faz deduzir que a forma de carbono mais rara, preciosa e única que existe em todo o universo é aquela que você vê ao se olhar no espelho. Eu sou o Juliano Righetto e esse foi o Somos Míopes porque somos breves.